Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse episódio aqui eu tô fazendo no improviso, né? Porque eu já tinha dois episódios já gravados pra mandar aí na semana que vem, pra quem tá ouvindo isso aqui no dia 10, no dia 11 de outubro de 2019. Já tem dois episódios gravados já pra semana que vem. E só que é o seguinte, aconteceu aí dois fatos aí durante esse final de semana que eu resolvi fazer um episódio sobre isso, comentando. Que foi o seguinte. Bem, primeiro, no dia 10 de outubro de 2019, aí veio uma notícia lá do site lá Bloomberg dos Estados Unidos, que foi o seguinte: que o Brasil estaria fora da OCDE, né? Seria a Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E aí o presidente Jair Bolsonaro tinha ido lá aos Estados Unidos em março, tinha lá encontrar com o presidente americano, Donald Trump, e o presidente americano tinha falado, não, o Brasil vai entrar na OCDE, tá tudo certo. Só que aí veio essa notícia de que não, que o Brasil, aí falou que o Brasil está fora, o Brasil não vai entrar mais. Isso é o que o site lá falou. E aí, que na verdade entrado lá a Argentina e a Romênia. E aí, claro, o pessoal da esquerda começou a comemorar, a tirar sarro, né? Não adiantando ficar lambendo bota do Trump, não sei o quê. Que vergonha internacional, vergonha. Olha só a diplomacia do Bolsonaro. Aí deu errado, não sei o quê. Olha só. É porque essa coisa, né? O esquerdista ele tem esse ódio aos Estados Unidos. Quer dizer, né? Quem for republicano, porque quando tava lá o Obama no poder, o Bill Clinton, qualquer um do Partido Democrata, a esquerda não fala nada. Agora, quando tem um republicano, seja lá que tipo for, né? Falam do Trump agora, do Reagan, e falam que são os extremistas de direita. Agora, o Bush era assim, não era assim aquele cara assim, e não é o conservador, o direitista, não, ele é mais ali um pouco globalista ali, o George W. Bush, mas enfim, mesmo assim o cara na época dele era chamado aí de extremista de direita. Enfim, o esquerdista ele odeia os Estados Unidos por causa daquele discurso de imperialismo yankee. Então aí o pessoal da esquerda tirou sarro e também o pessoal da isentosfera do Twitter, né? Porque é o seguinte, né? Esse pessoal tem uma inveja lá do trio, digamos assim, da diplomacia do Brasil, né? Que seria tá ali em evidência, que é, né, o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, o Felipe G. Martins, que é da assessoria das Relações Internacionais da Presidência, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente. Então esse pessoal ele tem inveja ali desse. Porque é o seguinte, falando assim, né, primeiro falando do Eduardo Bolsonaro, né, ele é o filho do presidente, e o Jair acabou indicando aí para a embaixada dos Estados Unidos. Aí, é claro, o pessoal da esquerda fala nepotismo, isso aí é nepotismo, não sei o quê. E logo o pessoal da isentosfera aí também acabou, além dessa coisa do nepotismo, aí fica nessa coisa de que acabam colocando essa narrativa de que o Jair ele quer governar para os filhos, só para os filhos e não pelo Brasil. É essa narrativa que pegou dentro da direita. Enfim, também a questão do Felipe Martins é o seguinte: é que até outro dia ele estava lá tweetando lá nos seus tweets, suas análises políticas. Ele é, né, aluno do Olavo de Carvalho. Dava lá suas análises de boa, o pessoal aí batia palmas para ele, não sei o quê. Aí ele acaba aí, quando o Bolsonaro assume, acaba sendo aí eleito, ele acaba ganhando esse cargo, né? Assessoria das Relações Internacionais da Presidência.
Aí pronto, ou seja, o cara tá lá do ladinho do homem, lá, tá lá juntinho do homem. E aí despertou a inveja desse pessoal. Eles ficam falando que o Felipe Martins lá é o cara lá, é ele que faz aí ódio aos jornalistas, a quem, os opositores do governo. Enfim, sobre isso eu vou chegar lá, né? Na questão essa questão aí da tal da milícia digital. Então, tá aí falando agora do Ernesto Araújo, porque esse pessoal da isentosfera também implica com o ministro, porque ele foi um dos ministros que, digamos assim, teve aí o aval de Olavo de Carvalho. Foi ele e o Ricardo Vélez Rodrigues, que não deu certo, né? Acabou sendo demitido, entrou Abraham Weintraub, que aí tá fazendo um ótimo trabalho. E aí o Ernesto Araújo, ele assim, é chamado aí para essa turma, não só pelo pessoal da esquerda, não só pelo pessoal da imprensa, de o ministro ideológico. Porque ele fala daquela coisa, fala de Deus, ele fala sobre salvação do Ocidente, e aí lógico que ele fala que isso aí é um discurso ideológico. Já falei isso em outro podcast, falei no episódio 18, o outro ideológico, essa coisa de falar que o ideológico é o cara da direita, nunca o de esquerda. Então, aí esse pessoal da isentosfera ficou tirando sarro, a diplomacia, os patetas, os três patetas, os templários, não deu certo, sei o que, fica lambendo botas do Trump, todo aquele negócio, o Trump não tá nem aí, e ficaram com esse discurso o dia inteiro. Até que veio lá o tweet do secretário de Estado da administração do Trump, né, o Mike Pompeo. Ele foi lá, tweetou ano seguinte que não teve nada desse negócio de que o Brasil tá fora. Digamos assim, que a Argentina lá, a Romênia, que estavam na frente, estavam na fila, acabaram sendo aí priorizadas por hora, e que o Brasil, digamos, tá na lista, tá na espera. Se fosse assim no concurso público, seria estar ali na lista de espera, na reclassificação. Enfim, não tem nada de que o Brasil tá fora, né? Como a Bloomberg tinha falado. E aí veio o próprio Trump, tweetou, falou o seguinte, mandou mais ou menos assim, né? Traduzindo, tamo junto aí, Bolsonaro, tá aí, tudo aí com o Brasil, tal, não tem nada disso não, não tem nada aí de romper acordo, tal, o Brasil vai entrar na OCDE, bacana, tal, e aí falou que chamou a Bloomberg de fake news. O Mike Pompeo também falou, né, tá contrariando a mídia, aí tá falando que não tem nada, o Brasil aí, digamos, está na lista de espera, vamos dizer assim, então aí jogou ali, o Trump realmente jogou ali, fechou o caixão da narrativa. Mas o pessoal da isentosfera não se deu por vencida e falou como se fosse assim, dando aquele tom, né, de olha, então o Trump tá deixando aí o Bolsonaro de lado, né, porque se tivesse realmente esse compromisso, ele já colocaria o Brasil na OCDE e não priorizaria a Argentina e a Romênia. Não, eu fico pensando, cara, não, se fosse a diplomacia, sei lá, do Amoedo, por exemplo, cara, eu vou falar uma coisa, cara. Eu já falei sobre isso aqui no Zentalcast, a questão do messianismo centrista. Eles querem aquele político de centro, que seria o político perfeito. Mas eu garanto uma coisa, nenhum messias de centro ia fazer qualquer tipo de acordo bilateral com os Estados Unidos. Nenhum. Ia só fazer aquelas acordo com China, com Rússia, com o BRICS lá, aquela coisa assim. Nem ia vendo agora com os Estados Unidos. Ou então seria só se fosse com os Estados Unidos, só ali com o Partido Democrata.
Essa é a verdade. É aquela coisa, é aquela torcida contra o Brasil e quer que o. No caso do esquerdista, ele vai torcer contra sempre, a oposição. Acha que né, a diplomacia perfeita, aquela geopolítica perfeita é da época do Lula, né, quando ele fazia acordo com ditaduras comunistas. Mas o pessoal da isentosfera aí é só a torcida contra, como falei, por invejinha do trio Ernesto, Felipe Martins e Eduardo. E torcida contra o Brasil, achando que, sei lá, um governo do PSDB, do Novo ou do DEM é que é o governo perfeito. Enfim. Agora, falar aí outra coisa, essa notícia saiu hoje, né? No dia 11 de outubro de 2019. Que foi que o jornalista, o Felipe Moura Brasil, que assim era bem respeitado aí pelo pessoal da direita, porque ele foi um dos organizadores aí do livro, ele foi o organizador do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Ele juntou vários os artigos lá do Olavo. Vale muito a pena ler esse livro. E como falei, ganhou muito respeito na direita. Ele é aquele jornalista antipetista, né? Trabalhou na Veja, agora está na Jovem Pan. Foi muito perseguido pelos petistas. Ele soltou aí um grande furo de reportagem para a revista Curuzué, na revista do antagonista, que é o seguinte: agora ele está aí. Ele descobriu a tal das milícias digitais bolsonaristas. Que é a mesma coisa daquela da grande imprensa, né? Tem um grupo aí que só quer saber de assassinar reputação de pessoas que querem aí, né, dão a sua opinião. Aí tem um negócio lá de milícia organizada, do PSL. Porque tem um pessoal que aí tá em gabinete de deputados do PSL, deputados estaduais, no caso. Aí foi lá aí falando aí, pegou várias frases lá, pegou várias coisas, tipo, conversa, falou que tem conversas aí, WhatsApp, provam essa coisa da milícia digital. Olha, eu vou falar uma coisa, cara. O Felipe Moura Brasil, ele não tem a menor moral em falar do Glenn Greenwald. Ele fez a mesma coisa. Porque ele solta uma matéria que não fala nada com nada. Ele solta um negócio falando que não, que tem aqui vazamento. Não vazamento, mas fala que tem conversas comprometedoras dizendo que há sim uma milícia digital bolsonarista pago pelo governo, agora de Bolsonaro, pago pelo PSL. Porque tem gente que trabalha para políticos do PSL, então esse tal dessa milícia digital. Aí tem lá também da conversa, aquele lá, o perfil Leitadas do Loen, né? Ele ficava assim, tuitava brincando, falando, não, me dá aí o emprego na SECOM, na Secretaria de Comunicação, que eu resolvo isso aí rapidinho, desminto aí fake news. Porque a SECOM do governo Bolsonaro é muito criticada, porque principalmente naquele furacão que foi o negócio da Amazônia, né? Da narrativa internacional, aquela coisa demagógica que inclusive já falei aqui no Isentocast. E aí quem, digamos assim, desmentiu a maioria das fake news aí foi o pessoal normal, né? O pessoal eleitor de Bolsonaro. E a SECOM aí demorou bastante por conta disso. E aí o Leitadas, né, que é um dos grandes críticos aí da SECOM, trabalho da SECOM, aí tweetou brincando isso. E aí o Felipe Moura Brasil interpretou como se fosse, não, o Leitadas ele quer cargo na SECOM, ou ele quer a SECOM mesmo, né? Pô, quer cargo no governo, cara, é impressionante. Como eu falei, o Felipe Moura Brasil, que é um dos grandes aí críticos da grande imprensa, maioria de esquerdista, ele não pode falar nada desse pessoal, nada, porque ele agiu igualzinho.
Então, olha, foi vergonhoso. O cara, assim, em nome do corporativismo da imprensa, ele acabou enterrando sua carreira. É uma pena. Porque, assim, realmente admirava o trabalho dele. Assim, parecia ser um jornalista de verdade, mas, sei lá, depois que ele acabou passando pano por Gustavo Bebiano, né, que foi lá os ministros lá demitidos pelo Bolsonaro no começo do ano, que era a fonte ali totalmente do antagonista ali no governo. Aí assim, a história do Bebiano foi o seguinte, tava lá o Carlos Bolsonaro acabou aí fazendo vários tweets aí falando aí contra o Bebiano. Também o Bebiano estava envolvido num negócio do Laranjal do PSL. E aí o Jair Bolsonaro acabou o demitindo no governo. Ele era ministro, agora não me lembro qual era o ministério dele. Mas e aí o Bebiano, no dia seguinte, ele foi lá pro Pingo dos Is, né? Lá o programa do Felipe Moura Brasil. E aí foi uma entrevista bem chapa branca, né? E aí, enfim, passou pano legal. Eu, isso já botou em dúvida o trabalho do Felipe Moura Brasil. E agora ele vem com essa. Vem com esse negócio de não, é a milícia digital, não sei o que, não sei. Cara, a narrativa que já tá durando aí o ano inteiro que não provaram. Não provaram nada sobre isso. É tudo questão de narrativa. Que, olha só. Mas, digamos assim, tem uma teoria que parece ser a mais plausível, que é o seguinte. Tá rolando no Congresso o tal da CPMI das fake news. Que nada mais é o seguinte, eles querem convencer aí que a eleição de Bolsonaro foi fraudulenta, baseada aí em divulgação de fake news. Isso não só acontece aqui, mas aconteceu nos Estados Unidos, falando que o Trump foi eleito por causa de fake news e por causa de conluir com a Rússia, não sei o que, bots russos. Enfim, essa narrativa foi enterrada, mas eles sempre voltam, né, com alguma coisa. E querem fazer isso aqui no Brasil, essa CPMI. CPMI é, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que seria, né, a Câmara e com o Senado. Inclusive, o senador aí, que é presidente dessa CPMI, né, Ângelo Coronel, o nome dele, ele tá na Rússia. Cara, querendo aprender, entre aspas, aí, combate a fake news na Rússia, olha só. Então, aí vem o pessoal aí, deputados aí como Frota, aí fica com esse negócio aí de que a milícia digital do governo, não sei o que, gabinete do ódio, todas aquelas baboseiras que estão essa baboseira de gabinete do ódio tá na matéria do Felipe Moura Brasil. Tá lá o negócio de gabinete do ódio, aquela coisa que está sendo atacado, não sei o que, quando são pessoas que estão apenas contestando esses deputados. E aí o negócio aí pode ser aí podem fazer uma verdadeira caça às bruxas a todo perfil que ousa contestar jornalista e deputados, qualquer pessoa aí, seja aí comediante, que pessoa que tem uma grande influência aí, que é antipetista, né? Aí quando fala alguma coisa assim negativa do governo Bolsonaro, aí fica com aquela coisa de vejam bem, eu não posso criticar o governo, não sei o que, aí são um bando de fanáticos, não sei o que, bolsonaristas, aí tem método, né? Isso aí pode ser por aí mesmo a situação, pode estar usando esse negócio de CPMI das fake news para perseguir cidadãos comuns, como eu, como você que está me ouvindo, que simplesmente contesta pessoas que estão falando bobagem sobre o governo, fazendo verdadeiras fake news
contra o governo, aí isso pode ser usado, né? Inclusive pode ser usado essa matéria aí, como foi o Gilmar Mendes quis usar a matéria do The Intercept, né, para soltar o Lula. Olha como é que tá a situação. Então realmente não foi assim, o Felipe Moura Brasil ele tá sendo, não, ele tá fazendo isso com a cabeça dele, não sei o quê. Não, porque isso tem método de fato. Essa coisa, o cara lança matéria aí e tá rolando o CPMI das fake news. Então, isso foi de caso pensado. Então realmente foi lamentável o que ele fez, o Felipe Moura Brasil fez. Tudo em nome aí de uma narrativa. Mas então é isso que eu tinha pra falar sobre esses casos aí, essa zetosfera aí, nesses últimos dias ficou doida aí, cheio de narrativas. Isso mostra que aquela coisa, né? A isentão é pior que o esquerdista. De fato, porque assim, eu sempre falo essa frase porque é o seguinte, eu sempre comecei essa coisa de falar mal de isentão naquele pessoal que fica falando que não é nem de esquerda, nem de direita, é pelo Brasil, é pra frente, não sei o quê. E agora surgiu um grupo que tá aí pelo prazer de ser contra aí governo e não ser fanático, eles acabam também sendo fanáticos da própria narrativa, como o esquerdista. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. E antes, avisar para baixarem o aplicativo Red Pilados, que está disponível aí no Google Play Store. Também sigam o perfil lá, Astronave Sonora, @Astronave Sonora, que vai estar lá a notificação lá. Saiu um episódio lá do podcast lá, seu podcast favorito. Tá lá. Tá sempre lá a notificação de boa, tá sempre divulgando. Então você pode ouvir, não tem só aqui o Isentão Cast lá no Red Pilatos, mas também outros podcasts bacanas. Aí você pode ouvir o programa lá, pode ouvir um episódio lá do podcast lá pelo aplicativo e também pode baixá-lo, né? Se você quiser ver o episódio aí, ouvir, né, o episódio favorito do seu podcast favorito, pode baixar por lá também. Então é isso, obrigado por ouvirem e até a próxima.